E hoje você entra dentro do mercado, infelizmente, isso acabou. Isso acabou. Antigamente nós éramos, em 1984, nós éramos dito em Taubaté como uns loucos, principalmente aos sábados e domingo. Domingo nós entrávamos naquela barganha, não essa aqui é hoje, era bem menor, e nós íamos diretamente para o covil de ladrões, ali onde ficavam aquelas bicicletas ali, e nós tomávamos muitos trancos, mas nós pregávamos a palavra do Senhor. Mas o Senhor, para fazer isso, você tem que estar cheio, porque se você estiver vazio, o diabo te engole. O diabo te engole. É por isso que nós temos que estar aqui na quarta-feira. Nós temos que estar na igreja. Tem culto na sexta, temos que estar na sexta. Tem culto no domingo, temos que estar no domingo. Temos que aproveitar essa parte mais linda de Deus, que é querer ver a salvação na nossa casa. Se eu te chamo de meu irmão, quando eu abro a boca para falar isso, ô meu irmão, é porque você já mora no meu coração. Mas não porque eu quero, é porque aquilo que habita em mim é maior do que eu. Então isso tem que acontecer lá nos nossos lares. Tem que acontecer na nossa casa. Temos que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus diante de nossa família. Mesmo, mas a minha família não é perfeita. Em tudo dá graças. Em tudo. Quando nós começamos a fazer isso, deixar com que Deus faça a vontade dele, porque a nossa vontade é de nós estarmos com toda a nossa família dentro da igreja. Toda a família. Toda a família. Você trazer toda a sua família para a igreja. E quando você consegue ver, enxergar a tua família dentro da igreja, glorifique a Deus, não fique de boca fechada. E quando você começar a pregar para a tua família, não fique de boca fechada, comece a glorificar a Deus. Sabe o que tem acontecido, igreja? Dentro dos lares, na calada da madrugada, principalmente. Às vezes a gente acha que Deus não fala com a gente na igreja, Deus não está, sei lá, Deus está quieto. Aí de repente você vem aqui, você recebe tudo isso na quarta, na sexta, no domingo, e quando você chega na tua casa, eu estou falando isso porque Deus está falando no meu coração aqui. Às vezes você perdi o sono de madrugada. Perdão não. Ai, senti uma sede de madrugada. Não sentiu. É o Senhor quem faz com que você acorde aquela hora. E muitas vezes a gente pensa até no Senhor, e de repente você chega lá de volta para a cama, você deita, aí você lembra, vou orar pelo pastor, amado Deus, amado Pai. Pastor. Já era. Amado Deus, amado Pai, quero colocar, Senhor, em tuas mãos, Senhor, o problema, Senhor, que está acontecendo aqui. Já era. A gente não acorda de madrugada de bobeira, não, igreja. Isso que você sentiu sede, porque sentiu sede. O Senhor coloca sede na gente até de madrugada. Quando nós somos o templo vivo do Espírito Santo, na madrugada, o Senhor, Ele bota um fogo tremendo na gente que a gente nem sente. E quando a gente está na beira do fogo, o que a gente sente? Sim.
E Ele tem a água certa para você. Glória a Deus. A hora que o Senhor te acordar de madrugada, não fique mais quieto, não. Vai passar. Coragem. Coragem. Cantado aqui pelo Senhor, marchamos sim. Fazemos parte do seu exército. Se fazemos parte do seu exército, tem que ter sentinela na madrugada. Alguém tem que acordar para orar. E você viu o exército, quem tem alguma parte militar, alguma coisa sabe disso. Enquanto todos dormem, tem um grupo que está em volta, olhando, né? Está olhando. E na obra do Senhor, com a nossa vida também é a mesma coisa. Quando todos estão dormindo na sua casa, de madrugada, igreja, que coisa mais gostosa que é. A calada da noite, no silêncio, eu posso ouvir melhor a voz do Senhor. E Ele fala. Aleluia. E Ele fala: Zaqueu, desce. Vocês acham que quando aconteceu isso, vocês acham que ele tinha olhado para cima? Não, igreja. Não olhou para cima, não. Ele já sabia que Zaqueu estava lá. Como mulher do fluxo de sangue. Opa, alguém tocou em mim. Alguém tocou. Ele vinha vindo, Zaqueu sabia que ele passava ali. Só o que ficou esquisito para Zaqueu é que talvez ele só queria ver. Ali não era um ponto de parada do Senhor, mas o Senhor já sabia que Zaqueu estava lá. Diante daquela multidão toda, igreja. Zaqueu, desce, rapaz. Desce de cima do muro aí. Convém que hoje eu entre dentro da tua casa, salvação lá para dentro da tua casa. Salvação para dentro. Diga assim comigo. Hoje. A salvação. Ela adianta. Na minha casa. Eu ainda. Vou dizer. Que eu e a minha casa. Servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando aqui. Glória a Deus. Deus está falando. Deus está falando. Deus quer falar com você de madrugada. Deus quer falar com você de manhã. Deus quer falar com você na hora do almoço. Enquanto você almoça. Deus quer falar com você na parte da tarde. É isso que nós aprendemos quando a gente vem para um estudo na igreja. Vocês já devem, ou estão passando, ou devem ter passado por isso já. Que nós temos que nos entregar ao Senhor. Que nós temos que nos despojarmos diante do Senhor. Igreja, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. O Senhor está aqui no meu ouvido. O Senhor está preocupado, além de querer entrar dentro da casa de algumas pessoas, o Senhor também está preocupado com a falta de perdão dentro do lar. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo perdoar. Quem dirá ganhar almas para Jesus? Deus mandou falar, eu vou falar. Deus tem um carinho imenso
por cada um de nós. O carinho de Deus é para nós esmiuçarmos esse carinho que Ele tem. Mas como que eu vou esmiuçar esse carinho que Deus tem? Dá uma olhadinha para o teu irmão aí. Olha para a cara do teu irmão. Olha. Não, mas não desvia o olho, está vendo? Se você é o templo vivo do Espírito Santo, é bom te olhar. É bom a gente ficar olhando. É bom a gente trocar. Deus abençoe. O glorificado seja você, tua casa, tua família. Aí a gente fala assim, olha para o teu irmão e dê uma olhadinha para ele, a gente já faz assim. Cara, já estou cansado de ver esse irmão. Então olha o teu irmão que está atrás de você e diga assim para ele, Jesus é contigo. Jesus é contigo. Aleluia! Profetiza isso na vida do teu irmão. Jesus é contigo. Maravilha, Jesus. Igreja, eu não conheço evangelista que não conheço. Primeira vez que eu vejo. Primeira vez. Dizem que o pastor, quando está pregando, pode sentar, né? Eu não conheço. Mas eu consigo enxergar Cristo na vida dele. Ô, glória, aleluia. Aleluia. Então eu quero. Se Cristo está nele, então eu quero encostar no meu Senhor. É isso que a nossa família tem que sentir na gente. É isso que a nossa família tem que estar assim. Oi, filha, está sentindo Jesus na sua mãe? Tá? Gostoso, né? É gostoso mesmo. É gostoso você poder abraçar a Cristo. Por isso que a gente fala, dá um abraço no teu irmão. Não é porque é o teu irmão, não. É porque Cristo vive ali na vida dele. Você não está abraçando só. E lá dentro dos nossos lares também tem que ser a mesma coisa. A palavra de Deus diz assim, quando a gente colocar a planta dos nossos pés, o que tem que acontecer? E quantas vezes a gente colocar a planta dos nossos pés lá no portão da nossa casa, o que tem que acontecer? O diabo tem que ir? E quando ele não sai? O bicho é perigoso. O ramo. Encardido. Às vezes nem lá dentro da tua casa está, ele está lá assim, esperando você chegar do culto. Você todo cheio do Espírito Santo. Aí daqui a pouco, no portão de sua casa, às vezes alguém já abre a boca para falar alguma coisa antes de você adentrar. Para tirar tudo isso, para esvaziar você. Porque ele sabe que se você sair daqui cheio, a hora que você põe a planta, você vai encher outros lá dentro. E nós enchemos. E nós enchemos. Glória a Deus. Encher é poder dar. É você poder pegar e derramar sobre a vida de alguém aquilo que está transbordando em você. Porque o que transborda em você dentro de uma igreja, isso não pode sair de nós. Esse azeite não pode acabar em nós. Querendo Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Mas para isso precisa ter algumas coisas. Perdão. Eu estou falando fortemente aqui no meu ouvido a respeito do perdão. Não vai ter como consertar
consertar muitas coisas que nós queremos consertar, se nós mesmos, às vezes, nós não perdoarmos. Eu levo a paz para a minha casa. Quem é o príncipe da paz? Jesus. E eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Então eu tenho que levar aqui a paz para dentro da minha casa. Por mais que esteja muitas vezes pegando fogo, é o que tem acontecido com muitas famílias. O fogo, pegando, briga, isso e aquilo, faz papel do quarto homem. O Senhor foi o refrigério de Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes dentro da casa da gente o negócio está pegando fogo, está uma fornalha só. E nós temos o quarto homem. Nós temos o quarto homem. Nós temos. Zaqueu, quando começou a acontecer tudo isso, Zaqueu não era um homem convertido, ele não era convertido. Veio se converter depois. Também depois que o mestre entrou lá dentro da casa dele. Que poder deveria estar. E nós temos a chance. O Senhor nos dá a chance de levarmos isso para os lares. Não só dentro da nossa casa. Estou agora generalizando tudo. Nós temos essa oportunidade de levar esse Jesus no nosso serviço, no trânsito dessa cidade, no mercado municipal dessa cidade, na prefeitura dessa cidade. Quem orou pelo prefeito aqui essa semana? Igreja, precisamos aprender a fazer muitas coisas. Por isso que o Senhor, às vezes, na calada da madrugada, Ele nos acorda. Não somos nós que acordamos, não. Ele quer falar com nós, Ele fala na madrugada. Se nós deixarmos, se nós emprestarmos o nosso ouvido. Senhor, estou aqui, Senhor, fala comigo, Senhor. Despeja, Senhor, o que eu tenho que fazer. Me perdoa, Senhor, se algo que eu estou fazendo de errado. Coloca, Senhor, sabedoria na minha vida, Senhor. Hoje de manhã eu estava orando por essa cidade. Nós temos aí na Câmara Municipal dessa cidade pessoas que vão adentrar no ano que vem, pessoas que nós nem conhecemos, que podem complicar a vida dos crentes. Então temos que orar. Orar pelo nosso país. Essa bagunça que está, infelizmente, que todos nós estamos vendo. Igreja, é a tua casa amanhã. Se amanhã esses camaradas que estão aí no poder, fazendo tudo que estão acontecendo, se amanhã eles quiserem fechar isso aqui, eles fecham. Está caminhando para isso. Está caminhando a você não ter mais isso aqui. Se acabar isso aqui, o pouco que eu sei está aqui. Mas tem alguma coisa aqui na minha cabeça. O que a gente tem que buscar. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar? Se eu não sei. Por isso que Zaqueu, ele teve a audácia, a curiosidade de ver e querer conhecer depois esse Jesus. Aí Jesus pegou, convém com que, olha só que chance linda e maravilhosa. E nós temos essa chance hoje. E muitas vezes nós não estamos aproveitando tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Igreja, o diabo está aí, ele não está brincando de diabo, não. Ele não brinca. Ele não brinca de serviço. Se ele puder arrebentar com a tua família, ele vai arrebentar. Se ele puder arrebentar com você, ele vai arrebentar. Essa casa, pode ter certeza que a vida dos pastores dessa casa não é fácil. Não é fácil.
Não estou falando de ordem financeira, estou falando de ordem espiritual. Porque se o inimigo consegue destruir a cabeça da igreja, fica mais fácil para acabar com tudo. E é isso que ele quer. Por isso que ele tem colocado desânimo diante da vida de algumas pessoas. Ele tem colocado algumas coisas com que as pessoas não sintam prazer de chegar e pedir perdão, principalmente dentro da sua casa. Voltar com que tenha tudo certinho, tudo na direção do Senhor dentro da sua casa. A gente não vê, a gente não ouve falar que crentes estão dando brados de vitória, brados de glória dentro do seu lar mais. Aí onde cai na hora da janta, fica lá. Qualquer hora vai esquecer, vai comer aquele negócio que fica apertando e vai ficar olhando lá e vai meter o dedo no prato. Tem pessoas que fazem isso. Erram, tão viciadas que estão. Há tempo para todas as coisas. Há um tempo certo para você mexer na sua internet. Há um tempo certo para você fazer tudo. Esses dias estava ouvindo um testemunho. A criança chamando a mãe. E a mãe ali. E Deus chamando, viu? Quando ela cismou de ir, já era tarde, que a criança já tinha se afogado com leite no quarto. Estou falando que celular, internet é coisa do diabo, que não é não. É a forma que é usada que é. Temos que saber usar. Temos que saber controlar nossos filhos na internet. O que você está olhando aí? Chegar juntinho mesmo. Porque muitas vezes não é coisa boa. E o Senhor quer te entrar dentro da tua casa. Dê essa chance para Ele. Não se em nome de Jesus.